galerinha do terceiro ano, tudo bem? Espero que sim, hein? Quero ver a animação dessa aula de história. Pega lá a apostila 4 e nós vamos embarcar aqui nessa aventura. Nós vamos ver aqui na nossa capa de história, que está na página 91, o que nós vamos aprender nessa nova apostila. Nós vamos falar sobre as nossas origens na África, os principais grupos linguísticos africanos, os africanos e a escravidão, os afrodescendentes na atualidade e atividades adicionais. E olha só, quero que vocês observem bastante essa imagem aqui. O que está aparecendo? Olha só, quem sabe me dizer o que se parece? O que tem nela? Vamos ver? Ah, acertou quem falou aí, Fórmula 1. No início do século XX, a competição esportiva se expandiu por todo o mundo. Entre os esportes destacou-se o automobilismo, modalidade na qual pilotos dirigiam carros especialmente modificados para atingir altas velocidades em circuitos fechados. Essas corridas foram suspensas entre o ano de 1939 e 1945, em função da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, decidiu criar uma categoria internacional e surgiu então a famosa Fórmula 1, F1. A Fórmula 1 é a modalidade automobilística mais popular do mundo. É a categoria mais avançada do esporte a motor e é regulamentada pela FIA. Competições anuais de F1 são realizadas desde 1950. Entre a primeira corrida e as dos dias de hoje, muitas mudanças foram realizadas nas regras desse esporte, visando a maior segurança dos competidores. Infelizmente, ao longo da Fórmula 1, ocorreram vários acidentes, provocando a morte de muitos pilotos. Porque você imagina, a pessoa bater um carro em mais de 300 km por hora. Com certeza não ia ser nada legal e as pessoas acabaram morrendo. No Brasil, as corridas automobilísticas anuais ocorrem tradicionalmente no Autódromo de Interlagos, lá na cidade de São Paulo, palco de muitos grandes prêmios de F1. Como pode-se observar na imagem anterior, o circuito é repleto de curvas que proporciona dinamismo e competitividade às disputas entre os pilotos da F1. Então, olha só, aqui ao lado nós temos aqui o piloto, o carro da Fórmula 1, precisa usar capacete para proteção, nós temos pneus, eles fazem trocas de pneu na hora da corrida, troféu, medalha, nós temos as bandeiras, que cada bandeira, cada cor de bandeira indica uma coisa ao piloto. E aí nós vamos para a pergunta. Muitos brasileiros já correram na Fórmula 1 e alguns se tornaram campeões mundiais. Pesquise na internet quem foram os principais pilotos brasileiros da Fórmula 1. Existem vários aí pilotos que conseguiram já se tornar campeões mundiais da Fórmula 1. Quero que vocês pesquisem aí no Google pilotos campeões mundiais brasileiros. E aí vai aparecer o nome dos pilotos e coloque aí nas nossas linhas de resposta. Feito isso, nós vamos para a página 93, onde nós temos aí o nosso amiguinho, que esse eu não sei o nome, mas ele é um cadeirante. Na apostila anterior, estudamos sobre os primeiros grupos indígenas encontrados em nosso país no momento da chegada dos europeus, o modo de vida dos tupis, a relação entre os indígenas e europeus, a escravidão indígena e realizamos uma breve discussão sobre os grupos indígenas atuais. E o Ivan fala assim, que nessa apostila agora estudaremos a África e a cultura africana, outra importante cultura que influenciou na formação da diversidade cultural brasileira. E aí na página 93 fala assim, nossas origens à África. Então, ó, para entendermos a grande diversidade cultural brasileira, é importante conhecermos os povos que contribuíram para a nossa história.
Entre os vários grupos que fazem parte da nossa formação, os povos africanos estão entre os mais presentes. Portanto, conhecer um pouco sobre a cultura africana é conhecer também nossa história e nossa origem. O mapa ao lado mostra a atual divisão política do continente africano. Você conhece algum desses países? Olha só, aqui ao lado é o nosso mapa geográfico da África. E aí ao lado mostra a atual divisão política do continente africano. Você conhece algum desses países? As primeiras sociedades africanas de que se tem vestígios são de aproximadamente 5.000 anos atrás. Elas habitavam a região que corresponde ao atual Egito, na região do deserto do Saara. A maioria dos povos era nômade. Lembra, pessoal, que era nômade, que nós estudamos? Que iam em busca de morar perto de rios para sobreviver, e assim ele ia mudando de lugar em busca de sobrevivência. Ou seja, não morava em um lugar fixo. Esses povos viviam da caça e da coleta e mudavam de lugar de acordo com a disponibilidade de recursos naturais, daquilo que eles tiravam da natureza. Depois, na página 94, atualmente a África é dividida em 55 países. Então o continente africano possui 55 países. Mas nem sempre foi assim. Inicialmente o continente africano era dividido em aldeias, estados ou grandes cidades. Essas aldeias eram definidas de acordo com os hábitos, a língua e os costumes dos povos, isto é, por etnias. Elas possuíam um único chefe, autoridade política e religiosa, responsável pelos assuntos cotidianos e de caráter sobrenatural. Muitas dessas aldeias, cidades e estados conviviam em paz, trocando mercadorias e realizando acordos quando necessário. Os reinos africanos eram delimitados por fronteiras naturais definidas de acordo com os grupos étnicos que os compunham. Foi durante o século XIX que teve início a divisão regional do continente africano, semelhante à configuração territorial dos dias de hoje. Nesse século existia a crença na superioridade de raças e de civilizações. Assim, para os europeus, era necessário fazer com que os africanos se tornassem civilizados. Os interesses na exploração das matérias-primas encontradas no continente africano levaram os europeus a tomar posse de todo esse território. Assim, os estados africanos passaram a ser delimitados por fronteiras artificiais segundo os interesses dos países europeus. Desse modo, etnias inimigas tiveram que conviver dentro do mesmo território, o que levou à eclosão de muitas guerras, ou seja, surgiram muitas outras guerras. E aqui nós temos o mapa da divisão do território africano de acordo com as diferentes etnias que ocupavam o continente antes da colonização europeia. E aí nós temos aqui, ó, em cima é o Mar Mediterrâneo, nós temos aqui o Mar Vermelho, por o lado direito o Oceano Índico e por o lado esquerdo o Oceano Atlântico. As grandes diversidades étnica e cultural dentro desse continente, e em alguns casos dentro de um mesmo país africano, tornou comum a utilização do termo Áfricas, uma referência à variedade de povos e costumes. E nós vamos agora responder a questão número 1. Por que é importante estudarmos a cultura africana? Quem sabe me dizer por quê? Responda aí. No exercício 2, como viviam as primeiras sociedades africanas? Como que eles sobreviviam? Volta lá no texto, procura como era, fez essa sociedade. Na página 95, no exercício 3. Como o continente africano era organizado inicialmente, lá no começo. E o exercício 4. Durante o século XIX, o continente africano foi dividido de acordo com os interesses de países europeus. Qual o principal problema provocado por essa divisão? O que aconteceu quando teve essa divisão? Me responda aí. E depois nós vamos fazer a atividade adicional 1, está lá na página 103.
que é uma pesquisa, ou seja, você vai pesquisar e vai responder. Número 1, continente africano é marcado por uma grande diversidade. Pesquise sobre as diversidades étnica e cultural desse continente e registre aqui as informações que considerar mais interessantes sobre essa cultura, sobre esse continente. Tudo bem? E nós vamos discutir lá na nossa aula do Google Meet. Feito isso, nós vamos pegar aqui a nossa atividade complementar de história, que eu trouxe uma parte bem legal sobre a cultura africana, que é o papel das máscaras na cultura africana. Pega essa folhinha aí. Leia o texto com atenção. Com uma máscara no rosto, podemos nos transformar em muitas coisas. Podemos fazer de conta que somos outra pessoa, que somos um animal, não é mesmo? Por exemplo, então nós podemos fingir ser outras pessoas, como também animais. Essa transformação pelo uso das máscaras é muito apreciada na cultura africana. Para algumas tribos africanas, as máscaras podem ser criadas para garantir uma boa colheita, para outras elas servem para identificar uma família. As máscaras também podem ser usadas em nascimentos, enterros e para homenagear os antepassados. A maioria das máscaras africanas é feita de madeira e a pintura delas é feita com tinta de folhas, de frutos e alguns legumes e até mesmo de terra. Há também máscaras feitas com outros materiais, como pano, conchas, pontas e pedaços de metal. Vamos lá. E aí nós temos aqui uma fala, ó. Algumas tribos africanas usam máscara para retratar heróis, animais, o sol e a lua. E aí no exercício 1 do quadradinho de baixo, fala assim: de acordo com o texto, complete as frases com as palavras que estão escondidas no caça-palavras. Então, ó, para algumas tribos africanas, o quê? Podem ser criadas para garantir uma boa, e para outras servem para identificar uma outra palavra que você vai achar aí. E as máscaras também podem ser usadas em alguma coisa, e na outra coisa é para homenagear os antepassados. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 palavras para achar aí no caça-palavra escondido e completar as frases abaixo. No exercício 2, a última aqui de baixo, os africanos utilizam as máscaras por vários motivos. E nós, os brasileiros, quando utilizamos máscara? Quando que nós brasileiros usamos máscara? Em que momento a gente usa uma máscara? Quero que você me diga aí e depois nós vamos discutir isso na nossa aula no Google Meet. Beijos e até a próxima!